Fala, missionário. Olá, gente! Bem-vindos a mais um podcast Fala Missionário. Eu sou Larissa, coordenadora da Agência de Missões. Eu sou Verônica, eu trabalho aqui na redação do Ministério Verbo da Vida. Nós estamos hoje com convidados ilustres do outro lado do mundo, mas primeiro, literalmente. Mas primeiro, nós estamos sem o nosso cronômetro hoje. Pode Triste ser que passe, fim. viu? Deus abençoe a nossa vida. Mas tudo bem. O cronômetro vai para o ar no celular, então, rodando o cronômetro, ligadinho. Simbora agora. E vamos para o nosso podcast. Primeiro, a gente vai apresentar, né, os nossos missionários no Japão. Gente, direto do Japão. Não da Coreia, não da China, do Japão. Eu sei que tem diferença, né? Tem diferença. O pessoal fica ofendido se confunde lá, hein? Ó, é grave. Chamar um japonês de chinês, coreano. Um chinês de japonês, de exatamente. coreano, eles ficam ofendidos. Meu Deus do céu. Então, a gente tem aqui Jefter e Gabriela, tá? Exatamente. Pode chamar de Gabi também, gente. Eu Não tem prefiro como que você chame não de volta. Gabi, eu prefiro que chame de Gabi. Não tem como não chamar de Gabi. Ela tem cara de Gabi. Parece com Gabi. E a gente tem a Satsuki, que está lá fora também. Sim. Depois a gente vai colocar uma fotinha para vocês conhecerem. Sim. Linda. E então, gente, se apresentem para as pessoas conhecerem. Quem não conhece vocês, Jefter, Gabi. Então, sou o Jefter, eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida de Tóquio, sou missionário lá no Japão desde 2013, mas eu fui no Japão em 2011, que foi a primeira vez que eu fui como estudante intercambista. E desde então estou lá, trabalhando como missionário, ajudando nas igrejas Verbo da Vida. E agora Deus nos deu a direção de liderar esse trabalho, que é o Verbo da Vida em Tóquio. Está sendo um tempo maravilhoso, extraordinário. Glória a Deus. Então, meu nome é Gabriela. Eu sou a esposa do Jefter. Eu tô no Japão desde 2019. A gente se casou em 2019, né? E aí, logo depois que a gente se casou, eu fui pro Japão. E a gente faz parte da liderança da escola, da igreja Verbo da Vida lá em Tóquio. E faz parte também da escola Verbo da Vida lá no Japão. Sim. Faz tempo que vocês estavam aqui no Brasil? Que vocês vieram? Quanto tempo? Agora, Umas 2 semanas atrás? 2 semanas, faz 2 semanas. A gente só veio para ficar um mês aqui no Brasil, agora. E fazia quanto tempo que não vinha ao Brasil? Uns 2 anos, né? Porque a última vez foi em 2021 que a gente 2021. veio. Que foi um tempo mais de férias mesmo, de descanso. Exatamente. Aí dessa vez a gente veio mais para dar relatório nas igrejas e levantar novos parceiros. Que bênção. Gente, já fora do script, a gente já começou fora. Vamos começar jogando fora o script. Conta como é que foi que nasceu o chamado para o Japão, Jefter, e depois Gabi. Como é que foi? A gente já começa assim, daqui a gente segue. Ok. Como é que nasceu o Japão? Por que que sair do... Eles são de Brasília, tá, gente? Sim. Os dois nasceram em Não, eu Brasília? nasci no Rio. Ah, Eu Mas nasci e fui criado em Brasília. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou fluminense, né? Nasci no interior do Rio de Janeiro. Mas eu moro em Brasília há muitos anos, então... Eu morei em Brasília durante muitos anos, né? Então, eu sou praticamente mais brasiliense do que... Perdeu o sotaque, carioca. Completamente. Não... Gente, cadê seu sotaque? Eu não conheço mais o Rio. Então, conta, saíram de Brasília, estavam em Brasília, na verdade. Como é que veio o Japão? Porque cruzar, Essa né, história é longa. o oceano, ou você cruza o Pacífico, ou você cruza todos os continentes para chegar. Exatamente. Assim, no meu caso, eu me converti quando adolescente ainda, com 14 anos de idade. E quando eu recebi Jesus, eu já desde antes, quando era criança, eu sempre gostei muito do Japão. Sempre gostei muito de desenhos japoneses, sempre gostei muito da cultura japonesa, de assistir documentários sobre o Japão. E aí, quando eu me converti, eu passei por uma experiência, uns 6 meses depois, que foi muito impactante, num culto, num acampamento de adolescentes. E naquele acampamento, Deus foi muito claro comigo. Ele falou, olha, você não gosta do Japão, vá para as nações. Eu vi muito nítido isso dentro do meu coração. E a partir daquele dia eu comecei a me preparar, né? Eu já voltei do acampamento falando, olha, para os meus pais, né? Olha, eu estou indo para o Japão. Nossa, com quantos anos? Eu tinha uns 14, 15 anos, Meu 14 anos Deus. de idade. Eu falei para os meus pais, eu estou indo para o Japão. Claro que todos nós éramos novos convertidos nessa época. Então, meu pai e minha mãe, eles falaram, legal, amém, vamos orar sobre isso. Acredito em você. Não estavam muito ainda confiantes, pensaram que era um desejo de adolescente, Eu não né? acredito tanto em você, mas vamos lá. Vai lá.
Mas eu fui perto da minha casa, eu tinha uma senhora que vendia sementes e ela era descendente de japonês. A Yuki vai zoar quando ela vê essa... Com certeza, porque ela Porque sabe a da Yuki história, ela vai sempre zoa contando a junto história da comigo. mulher que vende sementes. Hã? Não. A A Yuki, ela é uma japonesa que está lá na nossa igreja. Ela Ela se morou converteu, aqui né, quando ela veio em 2008, que eu era estudante universitário, ela recebeu Jesus nesse período também. E hoje ela está nos ajudando lá na igreja Verbo da Vida de Tóquio. Yuki e Henrique fizeram Escola de Missões Ah, tá, 2018, são da minha turma. Olá, Yuki e Henrique. Saudade de vocês, gente. Não sintam inveja, não zoem o Jefter, por favor, gente. Olha, eles são carregados. A Yuki, ela realmente gosta de pegar no pé, hein? Mas figuraça, Eles mas são são muito com gentis. 2 japinhas já, né? 2 japinhas. 2 japinhas. É o Kanato e a Mana-chan. Meu 2 japinhas. Mas então, voltando, né? Voltando Tava às contando a mulheres história, da você deu uma semente. cortada. Desculpa. Ela me abençoou com uma cópia mostrando o alfabeto, né? Eu vou te dizer alfabeto, mas na verdade é um silabário de japonês, onde eu aprendi um pouco da escrita. Mas o interessante foi que ela me relatou, ela viu meu interesse pela língua japonesa, e ela falou, olha, tem uma igreja evangélica japonesa que ensina japonês perto da sua casa. Que legal. Eu falei, qual é a probabilidade, né, de eu parar num lugar, morar numa cidade onde tem uma igreja evangélica japonesa que ensina japonês? Meu Deus. É o destino. Gente, é o destino. Mas eu comecei a estudar japonês ali, e ali que eu aprendi minhas primeiras palavrinhas mesmo, e Deus foi me direcionando aos poucos, né, e eu entrei na Universidade de Brasília para estudar letras e literatura japonesa. Eu ganhei uma bolsa de estudo, fui estudar numa universidade muito bem conceituada lá em Tóquio, foi um favor de Deus mesmo, e eu sempre com essa direção muito clara de que era o Japão. Mas foi durante esse período também de intercâmbio, quando eu estava lá em Tóquio, no Japão, fazendo esse intercâmbio, que o Senhor me comunicou. Eu estava procurando emprego para morar por lá, porque eu sabia que meu chamado era lá, eu queria de alguma forma permanecer no Japão, mas o Senhor falou, não, você vai ensinar fé para o povo que está aqui no Japão. Que lindo. Foi, assim, maravilhoso. E aí, nesse exato momento, foi muito interessante que, antes de eu voltar ao Brasil, o pastor Jussier, na época ele estava com o planejamento de começar o Rema no Japão, e ele me liga, e ele falou, olha, nós vamos começar o Centro de Treinamento Bíblico Rema Japão, nós estávamos orando, e veio a sua imagem enquanto a gente estava orando, e a gente quer convidar você para fazer parte da equipe, ora ao Senhor e vê se é a vontade dele. Na hora eu falei para ele, olha, eu já sei a resposta, não preciso nem orar, eu faço parte da equipe. Porque eu já sabia, já tinha muito claro dentro do meu coração que eu ia fazer parte do Rema, né? Assim, que era para ensinar fé. Então, em 2013, eu voltei mesmo já como missionário para ajudar na implantação ali do Centro de Treinamento Bíblico Rema Japão. Você, semeadora, tá vendo? Se você estiver assistindo esse podcast, olha aqui o fruto das suas sementes na rua, tá vendo? Não Exato. é por acaso. A mulher das sementes semeou Exatamente. uma semente de fé no Japão. Exatamente. Glória a Deus. Que tudo. coisa Ela tem um linda. galardão dela. Você, Gabizinha. Os olhinhos já não nega que tem coisa aí já com o Japão. Pois é, a família da parte do meu pai, né, é japonesa. Eu sou terceira geração. Terceira geração, né? O meu avô, ele nasceu no Japão, lá na parte do norte do Japão, lá em Hokkaido. Então, mas assim, durante a minha vida, assim, né, eu nunca, vamos dizer assim, o Japão nunca me chamou a atenção, assim. Eu acho que é porque, como eu era descendente japonês, né, e tudo mais, assim, eu não ligava muito pro Japão, sabe? Não era aquela coisa, meu Deus, eu quero ir pro Japão, eu quero visitar as minhas raízes. Era tipo, tá, minha família é japonesa, tá. Legal. Faz. Mas, assim, os meus pais, eu cresci praticamente numa família cristã, né? Meus pais se converteram quando eu era muito nova, assim, eu acho que eu era ainda quase que um bebezinho, então, praticamente eu cresci numa família cristã, né? E aí, entre 2013, né? Assim, no começo de 2013, os meus pais decidiram fazer o Rema, lá em Brasília, né? E aí, na verdade, eles iam fazer o Rema junto com a minha avó. E aí, eu me enfiei no plano, né? Eu falei, não, eu também quero fazer. Eu estava na universidade nessa época, né? Eu falei, não, eu também quero fazer. E aí, fomos nós 4 fazer parte da primeira turma do Rema do Verbo da Vida Asa Sul. Do Rema da Asa Sul, lá de Brasília. E aí, lá, assim, transformou minha vida, né? Quando falam que o Rema, ele transforma vidas, é porque é verdade mesmo.
Eu já era cristã, mas durante o Rema eu realmente descobri assim sobre chamado, sobre que Deus nos criou para um propósito e tudo mais. Isso tudo abriu muito a minha mente, assim, abriu meu coração mesmo para entender que eu tinha sido chamada para alguma coisa específica, né? E aos poucos Deus foi falando comigo sobre o chamado missionário. Na verdade, quando eu era criança, quando eu tinha mais ou menos acho que uns 8 anos de idade, o meu pai, assim, a gente numa conversa entre eu e meu pai falou assim, eu não lembro direito o que ele estava falando, qual era o assunto, mas eu lembro que ele me falou sobre diplomata, o que o diplomata fazia. E ele estava me explicando que o diplomata era um representante, né, do seu país em outra nação e tudo mais. Eu era uma criança de 8 anos, mas aquilo me chamou tanta atenção que eu cresci com a ideia que eu ia ser diplomata. Assim, a minha vida girou em torno desse sonho. Não, quando eu crescer, eu vou me tornar um diplomata. E aí eu fiz o Rema e tudo mais, e aí esse sonho de ser diplomata juntou com esse entendimento de que eu tinha nascido para um propósito, né? Legal. E aí eu comecei a entender que, na verdade, esse sonho de ser diplomata, na verdade, era mais um chamado missionário do que realmente ser diplomata, né? Embaixadora de Cristo. Embaixadora de Cristo, exatamente. E aí, mais ou menos 2016, eu tinha umas amigas que estavam fazendo escola de missões aqui. E aí, eu já estava me organizando para 2017 também fazer a escola de missões. E aí, eu descobri que no Rema lá dos Estados Unidos, eles tinham outros cursos bíblicos, né? Eles tinham os 2 anos do Rema, mas tinham outras escolas ali, né? Tinha escola de estudos bíblicos, pastoral e tudo mais. E quando eu descobri estudos bíblicos, eu tive uma percepção muito forte no meu coração. Vai para os Estados Unidos estudar o 3º ano do Rema lá. E aí eu falei com o meu pastor, que coincidentemente é o pai do Jefter. E aí ele, não, vai, né? Deu total permissão para eu ir. Os meus pais também me apoiaram nessa ideia. E aí eu fui. Então, entre 2017 e 2018, eu fiquei lá nos Estados Unidos estudando, lá na Escola do Rema de Estudos Bíblicos. E aí, esse tempo foi realmente maravilhoso para mim, porque foi onde realmente Deus falou comigo muito mais profundamente sobre as nações, sobre também relacionamentos também, né? Muitas coisas que eu precisava entender a respeito de... Também questão de casamento também, né? Deus falou comigo muito, muito naquele período, né? Foi um período que eu morei sozinha. E graças a Deus que eu morei sozinha nesse período. Porque realmente eu precisava desse tempo, esse tempo com Deus mesmo, para entender muitas coisas, que era uma preparação para o meu futuro. Porque assim que eu cheguei, eu não queria voltar para o Brasil, depois que eu acabei. Porque era uma atmosfera muito gostosa ficar lá, né? Gente, como assim, Deus? Eu tava lá no Rema, eu tava estudando lá, servindo na igreja, então era maravilhoso, era tudo muito maravilhoso lá. E aí eu já tava querendo me preparar para continuar lá, e aí Deus falou comigo, não, volta pro Brasil, você precisa voltar. E aí eu obedeci, voltei, e logo depois, enfim, né, encurtando a história, logo depois a gente começou a se relacionar e eu fui pro Japão. Então, realmente, eu encurtei bastante a situação, mas... Super resumido, gente. Super resumido. Ontem teve uma consagração, essa história foi quase na íntegra. Não foi esse tempo. Mas... 1h20 ou mais. Se deixar, eu falo muito, então vamos cortar aqui os detalhes. Mas, graças a Deus que eu voltei para o Brasil, né? Depois desse período de estudo no Rema. Porque realmente Deus estava me preparando para essa próxima etapa, que era o Japão, né? Então, eu não tinha especificamente o Japão no meu coração, igual o Jefter, né? Não, eu vou para o Japão, mas eu tinha as nações e Deus já estava falando comigo a respeito da Ásia. E então, quando o Jefter apareceu falando sobre a Igreja Verbo da Vida em Tóquio, aquilo falou muito profundo no meu coração. E aí, propósitos se juntaram e estamos aqui hoje. E o pastor que já era atraído por japinhas, a japinha dele. Casou, encontrou o propósito também. Mas é muito interessante quando a gente vê, né? A gente escuta muito de missionários também que o coração não estava, né? A gente tem alguém que decidiu o Japão, agora é a minha bandeira, mas também alguém que as nações são a minha bandeira hoje, né? E aí Deus encontra o local específico de estar te conectando, porque tem muito hoje de a gente ver, está tão acelerado,
né? Jesus está voltando mesmo, né? Está Sim. tão próximo das coisas acontecerem que não tem como, você tem que estar atento aonde é necessário. Né? Não é ser movido pela necessidade local, mas não a necessidade financeira, né? Não é esse tipo de necessidade, mas é a necessidade de Deus. É. Né? Onde existe a necessidade de Deus e não tem quem seja referência, né? Não existe uma referência, não tem um ponto para que Deus consiga alcançar aquele povo, é aí que entra os corações que estão abertos. Eu estou aqui, Senhor, para as nações. E a Então, é Ásia? para onde? A Ásia é aquilo que eu estava falando, né? Eu tenho falado nas igrejas que eu tenho ido. A necessidade que a Ásia tem da palavra de Deus, né? De a gente pregar a palavra de Deus, de enviarmos missionários. É algo assim que nós estamos numa realidade do Ocidente, do Brasil, que é totalmente diferente da realidade da Ásia. Que você vê igrejas facilmente, você tem contato. Hoje a gente tem igrejas que aparecem na televisão, igrejas com programas na internet, aqui no Ocidente, né? Mas na Ásia é uma realidade muito diferente. Você não vê isso. É raro você encontrar uma igreja. No Japão, por exemplo, nós temos apenas 1% de cristão. De 126 milhões de pessoas, apenas 1% se considera cristão. Então, é raro você ter amizades entre cristãos, né? A Ásia no todo, se a gente pensar que o continente asiático engloba metade da população mundial hoje, né? Engloba metade da população mundial. Muita gente. Considerando os 4 continentes, olha, um continente valendo pelos 4, né? Incrível. E a gente sabe que na Ásia, né, tem uns dados que falam assim que apenas 13%, ou seja, dentre 10 pessoas, eles falam assim, né, dentre 10 pessoas, uma pessoa na Ásia conhece um cristão. Então, as outras 9 pessoas, elas não têm contato com cristãos. Elas não é não nem têm... necessariamente cristão, né? Conhece um cristão. Conhecer É o cristão. pior, é mais longe. Sim, não estou falando que conhece Jesus, que é cristão ainda. Essas 10, 13% de pessoas, elas têm uma amizade com cristãos. E o restante? Os outros 87%? Então, você vê aí, você já pode calcular que tem milhões, bilhões de pessoas que não estão sendo ainda evangelizadas. Né? Nós temos milhões de pessoas que nem têm acesso à Bíblia ainda. É uma realidade, é um fato de que em países da Ásia, eles nem sabem, esses países mais pobres, por exemplo, como o Camboja, que eu vi, que eu participei, eles nunca nem ouviram falar de Jesus Cristo ainda. Então, nós temos um campo vasto, né? Às vezes, a gente fica tão acostumado com a nossa realidade aqui do Ocidente, e a gente fala, não, tantas pessoas já sabem sobre Jesus, elas já conhecem sobre Jesus, e a gente pensa que isso é global, que é uma realidade, assim, que é fácil encontrar uma igreja, não é fácil, é um desafio. Nós temos pessoas ainda no Japão, né, milhões e milhões de pessoas que ainda não foram evangelizados, né? E essa tem sido nossa bandeira. Onde eu vou, quando eu vou, né, nas igrejas, quando eu tenho essas oportunidades, eu levanto essa bandeira de que nós precisamos pregar o evangelho para os asiáticos. Nós precisamos enviar missionários, nós precisamos fazer mais trabalhos missionários mesmo, porque há uma necessidade urgente de pessoas ali. Eu sempre falo, né, tem 2 episódios do Natal, teve um ano que a gente fez o Natal Missionário, acho que foi 2019, sim. que foi falando sobre o Natal onde você tá, né? Sim. Eu achei sensacional, porque são dois exemplos que eu sempre cito, porque é muito diferente do nosso contexto. Um é o do Augusto, na Escócia, e o outro é o de vocês, lá no Japão, que eu lembro que o Jeffter gravou, né? E aí ele falou, o Natal aqui são luzes, né? Sim. Mas é uma Sim. coisa meio romântica. Romântica, Né? Não tem É um dia dos namorados. Jesus não existe no existe. Natal. E eu disse, gente, como é isso, né? Como é esse contexto? Por que esse contexto? Porque às vezes a gente é tão fora da nossa realidade, né? Você perceber, como assim o Natal não se menciona Jesus? Quem é Jesus, então? Né? Pra gente, por mais, não precisa ser crente, né? Para você saber quem é Jesus. Um católico sabe, alguém de alguma outra religião, sabe? Mas a gente, né, existe uma representação mínima, né? Eu sei o que é uma Bíblia, eu sei quem é Jesus, eu sei, né, que ele é o Filho de Deus, eu sei quem é Maria, né? Eu conheço as pessoas da Bíblia, mas como é você estar em um local quem é Jesus, né? Exatamente. Jesus é Exatamente. quem? Um fato engraçado, assim, interessante, né? Pra gente perceber como que, às vezes, a gente lida lá no Japão com pessoas que realmente vieram de uma realidade tão distante, né? Religiosamente falando, assim, que teve uma moça, né, que se converteu na nossa igreja esse ano, né? E aí ela se converteu, ela aceitou Jesus, mas ela tava indo aos cultos e tudo mais, e ela não veio de forma alguma de contexto cristão.
né? Então, ela estava aprendendo o básico do básico na nossa igreja. E na nossa igreja, depois do culto, a gente faz os pequenos grupos, né? Que divide entre homens e mulheres. E aí, tava eu, a Yuki e essa moça, né? Conversando sobre, o que você aprendeu sobre o culto hoje e tudo mais. E aí ela falou, hoje eu ouvi falar sobre, né? Acho que era o Jefter que tava pregando, né? O pastor falou sobre Deus e tudo mais. E aí ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, vocês mencionam sobre Deus. E aí eu fico pensando, o que é Deus? Ela não perguntou quem é Deus. Ela não fez a pergunta, quem é Deus? Ela, o que é Deus? Caramba. É uma força, sabe assim, é uma força, é uma pessoa, é uma coisa. E eu fiquei assim, mas ela se converteu, entendeu? Eu não tava recebeu falando, Jesus. ela tinha recebido Jesus na nossa igreja. Eu não tava falando com uma pessoa na rua qualquer, entendeu? Eu tava falando com uma pessoa que tinha se tornado cristã. E aí, mesmo assim, ela perguntou, eu fico às vezes, ela falou, eu fico às vezes com dúvida com relação ao que é Deus. E eu falei, gente, É o tão buraco comum pra fundo. nós, né? Que a gente precisa nesse ao nível das pessoas Pois é. Sim, pra é uma explicar o realidade muito beabá do diferente. Beabá. evangelho. É o beabá do beabá. Uma vez Beabá eu do tive até beabá. uma conversa foi interessante com o primeiro rapaz que se batizou na nossa igreja. Foi engraçado porque a gente estava querendo trazer ele agora para congregar na igreja. Até então ele recebeu Jesus, mas era online, que a gente tinha uma atividade online, e ele foi um dos frutos que a gente conseguiu online. E aí ele recebeu Jesus, ele chegou e mandou uma mensagem para mim, olha, eu quero me batizar, que eu sou cristão. Eu falei, amém, glória a Deus. Ele se batizou, e aí eu estava convidando ele, vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor. E eu percebi uma coisa interessante nele, que ele falou assim, eu estou sentindo essa necessidade mesmo de adorar a Deus. Eu vou lá para prestar meu culto. Só que quando ele falou isso, me soou um pouco estranho. Talvez eu não consiga expressar isso porque estava sendo uma conversa em japonês, mas me soou um pouco estranho a maneira como ele falou, porque dava a ideia de que, como assim, não era exatamente o congregar que a gente tem, de ir todos os domingos à igreja, aquela ideia, não, vou congregar, eu vou participar da igreja, eu vou lá cultuar. Ele me deu, assim, eu Como preciso... se fosse mais um ritual, assim. Porque o budismo, o que acontece? Os budistas, ou shintoístas lá no Japão, eles vão ao templo quando eles sentirem vontade, não é algo que vai toda semana, então eles vão lá, batem as palmas, fazem a prece dele, fazem o pedido dele, pedir, pronto, e acabou. Então eu entendi depois, muito tempo depois que eu entendi o que ele estava falando para mim, a maneira que ele estava se expressando. Ele estava, na verdade, dizendo assim, eu vou lá como se fosse um templo budista, um templo shintoísta, onde eu vou prestar um culto, fazer um pedido e tal, e acabou, né? E era aquilo, é só uma necessidade momentânea. Então, a gente teve que ensinar para ele, não é bem assim. A gente precisa congregar, a gente precisa se fortalecer um ao outro. O cristianismo, ele é relacional. Ele fala desse relacionamento entre Deus e nós, entre nós como irmãos. E eu comecei a ensinar e trabalhar, e graças a Deus, que hoje ele é um membro muito fiel na nossa Que igreja, bem, né? assim, E ele está lá lindo. congregando e serve, pega junto com a gente. Ele participa do bênção. louvor, né? Participa do Ele louvor. canta agora. Ele encontrou como. Exatamente. Ele... Porque foi muito engraçado, Muito né? Então, legal. a gente tem que trabalhar esse aspecto, né? Que na cabeça deles não é tão claro. Igual o budismo mesmo. O budismo é uma religião que eu vou dizer assim, a grosso modo, originariamente, ela não crê em Deus. Buda não é Deus. Buda é um ser espiritual que exige iluminação, e ele é um ser que tem toda a sabedoria, e qualquer pessoa, segundo o budismo, pode alcançar esse estágio budístico, né? Mas é assim mesmo. Muito estranho. Mas não tem Deus, assim. Eles vão falar de deuses e tudo mais, mas deuses mesmo dentro do budismo são seres que podem ser reencarnados. Eles são inferiores a Buda, entendeu? Tem alguma coisa a ver com ancestrais, porque existe muito, né? Esse rito, não necessariamente um rito, mas existe um tipo de honra e reverência Sim. aos ancestrais, né? Sim, Eu acho sim. que lá... Eu assisti Mulan, tá? Eu vou confessar a minha base. Abre parênteses, Mulan chinês. Desculpa ao Japão, mas... Maravilhoso, tá vendo? Aprendendo mais. Já tinha esquecido desse Mas detalhe. Mulan é o nosso filme mas- preferido da Disney. vou dizer Mulan, assim. se fosse escolher... Se elas me perguntassem, existe a sua princesa favorita da Disney? Eu falava, Mulan. Eu acho também. Maravilhosa, por sinal. Enquanto tu fala de Mulan, eu vou pegar água, porque produção, esqueci a água. Ela já vai aqui e já volta. Mas quando a gente tem
Lá existe, no Japão também, né? Sim, É uma sim. cultura oriental, de você Exatamente. ter esse tipo de culto aos ancestrais. É muito forte. Isso lá confunde, isso é a base deles para esse tipo de culto. É por causa do budismo ou existe algum outro tipo de raiz? Existe também. O budismo, ele... Eu não quero soar ofensivo, mas ele pode soar bem confuso e complexo, né? Porque o budismo, ele vai sofrendo metamorfoses. A metamorfose à medida que ele vai passando por nações, países. Aquele budismo original lá da Índia, ele já sofreu uma grande transformação quando a gente vai olhando em aspectos, assim, de cada país que ele vai passando. Ele assume, ele se mistura com a cultura local e ele assume aquelas crenças também. Porque para o Buda mesmo, o Buda, quando ele ensinou sobre o Dharma, que é o ensino do Buda, como chegar até a iluminação, que é o Nirvana, ele não foi exclusivista. Ele não falou assim, olha, você tem que crer nisso daqui e tem que rejeitar todas as suas outras crenças do seu passado. Não, ele falou, tudo bem você seguir com as suas tradições, só entenda que o budismo, Buda, ele está numa realidade superior a tudo isso. Entendeu? Então, ele não faz questão de você modificar outras coisas, desde que você aceite que o Buda está ali, o ensino dele é superior a todos os outros. Então, o budismo, ele nunca foi exclusivista. Então, cada país que é budista, né, ele tem características locais. Da mesma maneira, o Japão. Ele segue assim. Então, o Japão, você vê que há um sincretismo muito forte do shintoísmo, que é a religião japonesa, com o budismo. Só que eles se casaram tão bem justamente por causa dessa crença. A mesma coisa, né? Sim, eles se casaram de uma forma tão bem que o japonês mesmo... religioso, né? Exatamente, que eles não fazem diferenciação, né, entre sou budista e shintoísta. Com a Yuki mesmo, né, que ela era budista, Cadê né, a ela Yuki vem... aqui, né? Porque a gente tá citando a Yuki toda hora. Mas, Vamos colocar uma foto da Yuki para vocês conhecerem. Por favor. por favor. Mas eu até trouxe uma entrevista dela agora para a escola de missões, né, que eu estava ensinando sobre budismo. E ela fala algo interessante, que ela fala sobre o monge indo na casa dela, o monge budista. Ele vai falar sobre... Obrigado. A água chegou. Ele vai falar sobre essa parte de cerimônia budista. Mas quando eles têm um outro altar lá na casa deles, que é um altar shintoísta, e eles prestam culto a esse altar que é para um deus, Kami, que é do shintoísmo, já não é mais budismo, entendeu? Então se mistura, eles se casam. E uma das E crenças... é a mesma coisa, no final das contas. E uma das coisas que eles se casaram muito bem foi justamente o culto aos ancestrais, que tanto no shintoísmo quanto no budismo isso é presente, né? Então, existe esse culto aos ancestrais, essa questão de reencarnação, eles creem muito sobre isso, né? Politeísmo também, né? Parece que até o Fuji é adorado. Exatamente, O deus da montanha, o deus da luz, o deus... O shintoísmo, ele é uma religião originariamente japonesa e bem primitiva. Eles não têm um livro sagrado, eles não têm um fundador, porque é aquela religião que nasceu ali naquele contexto do Japão, lá milenarmente mesmo. As tribos, né, os clãs iam prestar culto a quem? À natureza, ao sol, à lua, sabe? E isso foi se formando. Quando entra o budismo no Japão, que há uma necessidade do shintoísmo já se formar doutrinariamente, né? Ele se estabelecer doutrinariamente, porque até então ele não tinha uma doutrina específica. Então, o shintoísmo ele se resume assim, muito nessa equilíbrio entre o homem e a natureza, porque o shintoísmo ele é muito voltado à natureza. Então, Deus pode ser uma árvore ali, o Monte Fuji, a água, o rio que está passando ali, um antigo samurai que foi um excelente guerreiro e ele morreu pela nação, ele pode se tornar um kami, que é Deus, né? Então, tudo pode ser adorado, né? Lá no Japão tem até um templo, em Tóquio, que é chamado Yasukuni Jinja, que é um santuário shintoísta. E ele é muito controverso, porque quem é cultuado lá são os guerreiros que morreram em batalha no Japão. E quem são esses homens? Quem são essas pessoas? São justamente aquelas pessoas controversas e polêmicas que atacaram a Coreia do Sul, que atacaram a China. Então, esse é um templo muito controverso, porque eles vão lá e prestam culto para guerreiros, soldados que morreram em batalhas, que destruíram, mataram pessoas na Coreia do Sul, na China e outros países. E aí, esses outros países asiáticos ficam naquela coisa assim, cara, vocês adoram esses pessoal que mataram a gente, entendeu? Então, fica é um tempo bem polêmico mesmo, né? Politicamente falando. Sim, politicamente falando. A gente percebe que o Japão é uma mistura, né, do tradicionalismo muito forte e tem também a questão tecnológica, Sim. tudo. A gente percebe, gente, pelo jeitinho deles, que a personalidade de vocês já é bem calminha. Não sei, a gente não se conhece muito pessoalmente, Acho mas que não.
Há controvérsias. Mas essa questão da personalidade, da cultura, no caso deles, de serem bem... Isso para o brasileiro seria uma dificuldade, um empecilho, assim, para Um jeito mais alcançar o expansivo, coração né? do o jeito mais japonês? expansivo, né? E aí? Você quer falar um pouquinho? Eu posso falar então um pouco, né? De fato, eles são muito mais recatados. E isso tem uma influência budista também, porque Buda, ele tinha ensinado primeiramente assim, que as pessoas que são leigas, que não são aquelas que se dedicam e são monges, né? Que o monge, ele ia se dedicar à busca da iluminação. É uma pessoa que renuncia a tudo, né? E vai se dedicar à iluminação. Agora, um leigo, ele também pode ter uma fé em Buda, né? Ele pode exercer alguns princípios de Buda, não que ele vai atingir a iluminação, inicialmente era assim que se cria, mas ele dá alguns preceitos para essas pessoas, os leigos, né? E ele fala, uma das coisas que eu achei interessante, falando sobre fé, que ele fala assim, que a fé, no contexto de Buda, não era necessariamente congregar numa igreja, exercer a sua vida de fé assim, mas era você atingir uma mentalidade serena, né? Você ter uma serenidade mental e também restringir suas emoções, você justamente controlar suas emoções ao ponto de até mesmo reprimir, vamos dizer assim, né? Então, você percebe nas nações que são asiáticas e budistas que há muito essa questão de como se expressar as emoções, que esse fato de você se desesperar ou se tornar muito emocional, passivo, na verdade, é uma fraqueza para eles. É olhado como uma fraqueza. Então, eu vejo assim que isso se tornou muito forte nas nações budistas, né? Eu vejo Camboja dessa mesma maneira, China dessa mesma maneira. Eles tendem a olhar para a questão das emoções, algo assim que você tem que suprimir, controlar. Quando você se expressa assim de uma maneira que é totalmente diferente do cristianismo. A gente vê nos Salmos de Davi, ele se derrama na presença de Deus. Ele fala ele dança. Exatamente. Enquanto no budismo não é assim. Ele fala, olha, não, calma aí, se controla aí, rapaz. Então não se expresse, porque isso pode ser um sinal de fraqueza, você está se desviando do caminho, né? Então, isso você vê muito forte ainda na cultura japonesa. Eles têm vergonha, às vezes, de se expressar. E aí vem um outro aspecto da questão da harmonia social, que é muito forte no Japão, que se você se expressa de uma maneira, talvez, no segundo eles, exagerada, você pode quebrar essa harmonia social e logo você é visto como uma vergonha, entendeu? Você sai daquela cultura da honra já e você é visto como uma vergonha, né? No Japão existe a preservação muito do coletivo, né? Sim. Existem os indivíduos, mas é como se os indivíduos eles estivessem cooperando para um andamento coletivo, né? Como se o coletivo fosse uma máquina e cada um fosse engrenagens dessa máquina, né? Sim. Então, todos precisam cooperar, todos precisam fazer o seu serviço, assim, se comportar daquela maneira esperada para que tudo se mantenha no local. Então, a sociedade japonesa ela é muito guiada por essa ideia de harmonia coletiva, né? Por isso que cada um tem o seu... Existem aqueles comportamentos esperados, Sim. né? Existe a forma de se comportar na sociedade, né? Então, igual no Brasil, né? No Brasil, nessas culturas ocidentais, né? Que a gente é muito guiado pelo não, seja você mesmo, se Sim. expresse, Sim. né? Se libere. Individualista. Individualistas, né? Você não tem isso no Oriente, né? E no caso, né, que a gente Do está falando do Japão, Japão especificamente, né? Lá contenha-se. Contenha-se, né? Se comporte como a forma... o grupo, é o coletivo. É o coletivo, é o grupo. Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, que Tóquio é uma cidade enorme, né? É a maior metrópole do mundo. Mas você vai ver que lá nas ruas, né? Assim, você tem aquele centrão de Tóquio, né? Que quando as pessoas falam de Tóquio, elas veem aquele cruzamento Centrão, enorme e tal. E, obviamente, você vai ouvir barulho lá, né? Mas, assim, nas ruas, né, normais, é silêncio. Sim, bem quieto. É quieto, né? E Não tem voz de as pessoas estão pessoas. se comportando normalmente, assim. As pessoas estão indo pro trabalho, as crianças estão saindo da escola. Mas existe uma preservação do silêncio. Não, até no próprio metrô, no trem. Exatamente. Aqui você vai ver as pessoas, elas começam a conversar. Você senta aqui no ônibus, já começa a conversar com a pessoa do lado. E tal, não sei o quê. Você nem conhece a pessoa. Lá é incrível que você vai ver um trem lotadíssimo de pessoas e todo mundo quieto. Todo mundo no seu celular, tal, preservando. Só o barulho das máquinas. Porque, assim, vai ter uma pessoa ou outra conversando, talvez, né? Mas geralmente o natural é se esperar que é um silêncio, porque eles estão preocupados de não incomodar aquela pessoa que está ali do lado. Existe aquela preocupação né? de não... Ser invasivo, né? não perturbar o outro. Eu sei que pode soar um pouco exagerado, mas há um ponto
é o que eu acho assim bonito disso, dessa questão do Sim. respeito, só que há um problema do outro lado que é um extremo, né? Isso. Onde que essa busca pelo respeito é tão exacerbada que acaba que a pessoa se suprime, né? E aí se você torna acaba um entrando numa exagero. vala, né? E como fazer evangelismo assim? Esse é o desafio, porque Esse é o ponto. a igreja japonesa, infelizmente, ela é muito acovardada por causa disso. A gente percebe isso nos cristãos que são japoneses, justamente por eles pensarem assim, ah, não, se eu for falar de Jesus, se eu for evangelizar, eu vou vou estar incomodando incomodar. aquela pessoa. Eu vou confrontar Eles são as budistas, pessoas. mas eles já têm a própria religião, não quero ser um incômodo. Então, eles têm que passar por um processo de renovação da mente muito grande mesmo, de entender, olha, existe uma cultura maior que nós pertencemos hoje, que é a do reino de Deus, né? Você não é apenas japonês, você é Exatamente. muito mais do que isso. E é isso que eu prego Então, sempre na nossa igreja, que eu ministro muito para eles entenderem essa identidade. Olha, nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma cultura diferente, né? Que é maior do que essa cultura que nós estamos aqui. Claro que a gente vai respeitar, claro que a gente vai andar conforme a lei, mas olha, nós pertencemos a uma cultura maior, você é cidadão dos céus, até porque uma questão de identidade, que às vezes dentro dessa cultura a pessoa pode se sentir assim, com aquele complexo de inferioridade, são pessoas que eu lido lá na nossa igreja, né? Pessoas com complexos, elas não se acham dignas, elas não se acham, às vezes, suficientes, entendeu? Porque é isso que a cultura da vergonha e da honra faz com a pessoa, né? Se a pessoa, ela perceber que ela não tá correspondendo ali ao papel dela na sociedade, isso vai acabar trazendo vergonha para ela, né? E desonra também, né? Sim. Então, muitas vezes, o que a gente lida na igreja são pessoas que se sentem mesmo desonradas, sem valor, envergonhadas Sim. também, né? E o nosso trabalho é restaurar essa honra delas, né? Mostrar que não, você é filho de Deus, E você é honrado. Eu achei bem interessante, Gabi, que você deu, quando você estava falando, né? Você deu os exemplos do pensamento coletivo deles, né? Que puxa... A gente tem aqui no Brasil, né? O aspecto da cultura da vergonha também, mas a gente tem uma sociedade que é individualista porque a gente é ocidental, né? A gente tem esse pensamento assim, não, mas e eu? Né? Então, eu também. E é muito interessante quando você vê os extremos, né? A ausência de Deus nos extremos, Sim. o que é que acontece. Exatamente. Né? O que é que gera na sociedade, porque a gente tem os pontos que juntos eles falam sobre a cultura do céu, né? Sim. Você cuidar, sim, daquilo, né, que é próprio, você ser você para Deus, Sim. né? Você se expor para Ele, você, né, estar para Ele sendo você. E também você pensar no outro, porque isso é a cultura do céu, né? Exatamente. Que aí a gente tá lá no Exatamente. Oriente, tendo aquilo que a gente precisa também, É. que é o excesso de pensar muito no que a gente faz, em quem a gente é, em como a gente precisa se expressar, né? Nas minhas verdades, né? E Sim. ao invés da verdade. Então é muito interessante você ver essa reunião, né? Sim, Por isso sim. que é tão enriquecedor ver brasileiros, né? Você ter brasileiros que têm a identidade nesse sentido, né? Não só o pensamento, porque a palavra nos traz, né, o equilíbrio. Mas o Senhor plantou vocês num país que deu a prática para vocês de saber como se expressar para Ele. E aí vai e lança vocês em um contexto que eles precisam aprender, né? Do que Sim. eles precisam ser puxados para que eles também possam viver isso. Sim, sim. Né? Que coisa, nossa, é muito interessante ver. É. Eu fiquei curiosa agora, na prática, se a gente for falar, eles recebem de bolsa, mesmo com esse jeitinho. Sim, tem pessoas que vão... Os jovens mesmo, tem muitos deles que ouvem abertamente o evangelho. Eles estão curiosos até para saber o cristianismo, sobre Jesus, né? Sim. Existe todo um problema assim histórico e de contexto mesmo, porque há uma resistência em religiões, a respeito de religiões em geral, né? Vamos dizer assim, né? Por causa de outras religiões seitas que nasceram lá no Japão, que em 1995 teve um ataque de uma religião japonesa, que eles misturaram shintoísmo com budismo e cristianismo. E com esse ataque do gás sarin, foi uma salada. E isso é uma característica das religiões japonesas, né? Nós temos aí, eu vou citar uns nomes, né, que talvez algumas pessoas conheçam, que é famosa aqui no Brasil. Soka Gakkai, que é uma seita budista, tem Perfect Liberty, tem a Igreja Messiânica, tem a Seicho no Ie, A igreja messiânica também. sim, também. Seicho no Ie, Rap Science também. Rap Science, algumas que em Brasília mesmo tem quase todas elas, eu acho, né? E são religiões que elas são uma mistura mesmo.
de shintoísmo, budismo, e cristianismo e outras filosofias, entendeu? Porque esse sincretismo religioso faz parte do Japão, né? Muito louco. Muito louco, muito louco. Então, as pessoas, elas têm, às vezes, uma resistência à religião em geral, porque elas já pensam, vão querer roubar meu dinheiro. Que cristianismo são vocês, né? Que cristãos, né? São vocês, assim. Então, elas, às vezes, não entendem. E aí, elas ficam já com esse receio, né? O que vão pedir de mim, né? Esse que é o desafio aí, um pouco do problema que a gente tem. Vocês pensam que o fato de eles não terem essa base de conhecer, né? Como a irmã na igreja, né? Que perguntou O que é Deus? o que é Deus. Vocês acham que pessoas assim, que não têm a referência, é mais fácil ou é mais difícil, é mais desafiador você apresentar a Deus do que alguém que já tem, você desconstruir algo, né, o que está distorcido? Olha, Ou depende? Depende um pouco, mas na minha Existem opinião, pontos negativos e positivos. eu prefiro pegar uma pessoa que vem de um contexto totalmente não cristão, que tem nenhuma ideia, assim, porque é muito mais fácil de você já construir a palavra de Deus, que ela já vem aberta. Ela vem aberta mesmo, assimilar a palavra de Deus. Nós que ensinamos a palavra da fé, então elas vêm assim com o coração aberto e a gente vai ensinando. Agora, uma pessoa, às vezes, que tem outros conceitos, né? É um pouco já mais tem complexo. várias Já vem coisas, várias teorias, coisas na né? cabeça, na Na mente, aí cabeça. você vai ter que lidar com esses pontos. A minha experiência até hoje com a nossa igreja, que a maioria vem desse contexto não cristão total, é muito positiva. Eles são mais, vamos dizer assim, né? Eles são mais fáceis de lidar, Sim. porque não existem aquelas teorias antigas, Sim, né? sim. De outras igrejas, de Sofisma, outras, que tem que outros desfazer sofismas. tudo. E quando a pessoa já passou pelo contexto de outras igrejas, né? Vem com vários sofismas. E às vezes a pessoa já chega com certo orgulho, sabe? De, não, essa é a forma que eu acredito, né? Sim. A gente teve uma membra, um tempo atrás, que a gente convidou ela para participar do nosso discipulado. Assim, a gente tinha um discipulado com a nossa liderança, né? E a gente colocou ela mais perto de nós e tudo mais. Mas a gente percebia que existia um certo, talvez, distanciamento, sabe? Por ela ter esse passado de outras igrejas, sabe? Que ela tinha a sua própria forma de pensar, de certa forma, sabe? Mas que a gente ensinasse na Bíblia, ela ainda assim tinha a sua própria forma de pensar, Uma né? coisa assim que eu notei muito também, que eu achei muito interessante, foi batismo no Espírito Santo. Lá no, assim, Interessante. ensinar sobre batismo no Espírito Santo para um japonês, né? E o que eu percebi é, quando você vem com um japonês que ele não sabe nada da Bíblia, ele está ali para entender e receber a palavra, ele já vem aberto. Ele vem assim, opa, o que é isso? E as experiências que eu tenho todos esses que eu ensinei que sobre batismo no Espírito Santo, eles receberam na hora. Uau! Foi. Eles chegaram, receberam e oravam. E saíram lá, tinham uma experiência e todos na nossa igreja oram em línguas, né? Graças a Deus. Agora, aqueles que já têm uma ideia, já vêm com outros pensamentos, aí às vezes tem que trabalhar, mostrar mais, assim, porque eles têm essa certa dificuldade. Então, o japonês que não conhece sobre Jesus é muito bom de lidar, entendeu? É maravilhoso. Ao contrário de pensar assim, nossa, deve ser difícil. Não, pelo contrário. Quando você evangeliza ele e você gera nele essa curiosidade e ele está aberto, nossa, é excelente, porque ele já vem assim, me mostra a palavra. E a gente tem japoneses na nossa igreja que é muito legal os testemunhos deles, porque eles estão com tanta sede e fome da palavra, que eles estão abertos, eles vão comendo, eles vão querendo saber mais. Isso é muito bom, muito gostoso, né? De ver isso. E quando você mostra esse senso de família, esse senso de pertencimento, a gente procura criar na nossa igreja essa atmosfera de família, né? Essa atmosfera de, não, estamos todo mundo aqui unidos num grupo só, né? Então, depois dos cultos, a gente tem o nosso momento de comunhão, onde todos nós nos sentamos juntos e batemos papo mesmo, normal, comemos juntos. Conversamos. Então, eles acabam se sentindo à vontade naquele espaço, né? Sim. Que lindo. Hoje, quais projetos tem na igreja? Olha, a gente tem o da conversação de inglês, que é o projeto que a gente gosta muito, porque, como eu falei, né, às vezes o japonês tem resistência da questão religiosa, né, em si. Então, a gente, com o projeto da conversação em inglês, a gente oferece para eles a conversação. Não é assim, é uma atividade evangelística, mas a gente não evangeliza eles ali diretamente. A gente não ensina sobre a Bíblia, É só conversar, bater um papo, mas a gente traz eles para a igreja. Por quê? Eles, às vezes, têm medo do que é igreja, né? O que é esse ambiente de igreja? Porque eles nunca entraram numa igreja. Então, será que ali é uma seita? Eles vão roubar meu dinheiro, vão pedir não sei o quê, vou ficar preso lá? Estratégia para ganhar confiança. Exatamente. Então,
Porque, como ela falou aqui, a Gabi falou, esse senso de pertencimento que a gente tem que gerar no coração deles. Como eles se movem muito no coletivo, quando você traz eles para o seu ambiente e você faz eles pertencentes, eles se sentem pertencentes, você ganha o coração deles. Sim. Muito bom. Tanto é que a gente tem não cristãos que participam assiduamente da nossa conversação de inglês. Sim. E eles sabem adoram que... esse ambiente. E eles sabem, às vezes, que a igreja é ali, porque eles veem os livros, a Bíblia, a gente, às vezes, A sabe, gente eles não perguntam. mascara, né? A gente não, vamos aqui esconder Não. as coisas. Vamos Não. jogar aqui um paninho. Se eles não. perguntam, eles veem lá o violão, as coisas, os instrumentos, eles perguntam, o que é esse ambiente? Eles chegam assim, a gente fala, não, aqui é uma igreja, tal. E o que você faz da vida? Eu sou pastor. A gente fala naturalmente. Como é que é a reação deles quando eles escutam? Eu sou pastor. Eles perguntam o que é que faz. Olha, o japonês, ele é muito respeitado. Ele é muito reservado. Ele é de uma reservado. certa Então, forma. ele pode até se Delicado. assustar, mas ele vai, bem educadamente. Pronto. Pronto. Morre com a dúvida. Morre com dúvida, aquele impacto ficou dentro dele. Ele não Porque expressou o brasileiro ia isso. ficar, mas isso aqui. Entrevista. Sim. Como é que tá o nosso tempo, Larissa? Então, acabando. Estamos acabando. Faltam 5 minutos. Ixi. Gente do céu. Eu creio que a gente sabe, né, que existe muito essa cultura que a gente precisa desfazer sobre a necessidade de enviar pessoas para lugares pobres, né? Uhum. E a gente sabe que o Japão é um país rico, né? Que Sim. tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, mas isso não é suficiente para os desejos e os anseios da alma. Com É. certeza. Né? A gente, Com certeza. eu não sei como está hoje, mas a gente já ouviu muitas histórias de índices altíssimos de suicídio, né? Exatamente. O quanto isso, essas coisas, a riqueza, o dinheiro, não preenche uma alma Uhum. vazia, né? Uhum. Então, como lidar com isso, né? Acho que a gente poderia, né, Lari, aproveitar esses últimos, Muito bom. os últimos minutinhos aí para a gente estimular pessoas mesmo que não, eu vou para onde tem necessidade, né? Só que a gente percebe mesmo que O é que um é lugar, necessidade, né? qual a necessidade. É. Então, para você aí que tem esse chamado para a Ásia, para o Oriente e Para as enfim, nações. A conversação de inglês, ela nasceu exatamente assim, né? A gente se perguntou e falou assim, qual é a necessidade do povo? Porque nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que impacta a nossa sociedade, uma igreja que está envolvida com a comunidade. Não é como um país, ali não é um país pobre que sofre, as pessoas não têm, precisam de roupa, comida. É. Existem pessoas assim? Existem, mas não é uma grande ponto parte, principal, né? Não é o assim. ponto principal. Então, o que a nossa comunidade precisa? A gente vê o inglês. Inglês. Eles querem aprender inglês, eles têm São muito essa interessados necessidade. pela língua inglesa. Então, a gente ofereceu para eles o quê? O inglês. Mas, claro que é o nosso desejo como igreja justamente ser essa resposta para a comunidade, para os anseios da Sim, comunidade. Eles têm outros desejos também. Então, nós queremos cada vez mais nos envolver nos diversos aspectos sociais para justamente nós sermos uma igreja relevante, não uma igreja separada. Eles olharem assim o cristianismo, como muitas vezes tem sido olhado lá no Japão, aquela religião assim afastada da comunidade. Um local de estrangeiros. Igreja cristã é local para estrangeiros. Eles pensam muitas vezes assim, não, nós queremos aproximar a nossa igreja para a realidade deles, para trazer essas respostas. A gente tem outros projetos, que é um trabalho com mulheres também, para mães, que a gente está desenvolvendo ainda, que é uma resposta para essas mães que estão começando ali, que estão grávidas, que estão com filhinhos pequenos, e às vezes elas não têm ninguém para cuidar sentem da... sozinhas, Se né? sentem sozinhas, elas querem se expressar, não tem ninguém para, às vezes, conversar com elas. Então, a gente cria esse ambiente justamente para as mulheres chegarem lá e, vamos lá, conversa de Isso mulher. é acesso criativo, gente. Exatamente. sentirem à vontade A gente pra precisa ser falar. a resposta para esses anseios. A nossa igreja precisa sim. entrar nesses ambientes, assim, e Da olhar a sociedade. necessidade, né? Sim. E não olhar só o aspecto do ensino Sim, da sim, sim. palavra, né? Só um exemplo aqui, rapidinho. Eu sei que o tempo tá acabando. Mas A teve gente uma quer ouvir. moça que veio participar, não era cristã, veio participar da nossa conversação de inglês. E ela veio realmente porque era uma conversação de inglês. Mas ela percebeu que aquilo era uma igreja. E ela ficou interessada. E aí, um pouco depois que ela começou a participar das nossas conversações, ela aceitou a Cristo e ela se abriu conosco. Ela se abriu mesmo. Ela falou... o nome dela, em japonês, né, significa amor. E ela falou, né, que ela
o fato daquilo ser igreja chamou a atenção dela, né? Porque o nome dela era Amor e ela queria entender mais sobre isso, né? Uau. E aí ela começou a confessar mesmo que coisas que existiam dentro dela ou problemas que ela tinha que ela nunca tinha aberto pra ninguém, Pra nem ninguém. pra própria família. Nem marido dela Ela sabia. tinha um marido, mas ela nunca tinha falado sobre as coisas nem com o marido dela. E ela se abriu conosco, ela se sentiu ali à vontade pra abrir mesmo, Gente, expor o lindo. coração dela. Que coisa E isso, linda. ela veio pela conversação de inglês, Meu mas Deus. ela sentiu à vontade naquele ambiente e ela abriu o coração dela pra Sim. nós. Amém. Gente, que coisa É. linda. Meu Deus do céu. Nossa, que a gente poderia passar Verdade. tranquilamente o dia conversando com vocês. Tranquilamente aqui. Mas muito obrigada, gente, por aquilo. Não só pelo tempo, né? Eles estão com o tempo bem curto, gente. Já quase para embarcar. Mas não somente pelo tempo, mas pela obediência, né? De vocês estarem expostos em uma cultura tão diferente, por, né? Mais que vocês tenham se preparado, né? Preparado seu coração quando chegou, né, o tempo de ir, ou quando você, né, já se visualizou naquele lugar antes. Mas uma coisa é a gente, né, se preparar no local onde a gente está, outra é a gente chegar e viver a expectativa da preparação. É. Né? E os desafios, eu imagino, tenham sido, né, inúmeros, mas a Renúncias. graça, né, Muita renúncia. muita renúncia, mas a graça, a palavra da fé, o amor pela obra de Cristo manteve, né, e tem mantido vocês lá, e o crescimento é o Senhor mesmo, né? São vidas que estão ganhando a eternidade, Amém. né? E isso aí não tem preço. Não tem preço mudar as eternidades dos nossos queridos irmãos japoneses, Amém. né? Para que eles conheçam a verdade para eles, né, da vida deles em Cristo, né? E a gente agradece muito por tudo aquilo que vocês têm realizado no Japão. Amém. Viu? Não, eu sei que a recompensa maior é dos céus, né? O Senhor que dá, mas também tem a nossa gratidão que do lado de cá a gente também faz parte disso junto com vocês, né? De estar seguindo e estar junto, né? Junto com vocês naquilo que vocês estão realizando, e é tremendo. Eu também quero agradecer muito, né, o apoio de vocês, do nosso Ministério Verbo da Vida, né, a agência de missões e cada irmão mesmo que pega junto com a gente. Nós somos muito gratos de coração por cada um, porque nós não poderíamos fazer nada disso sozinhos, né? É justamente porque vocês pegam junto conosco e estão associados de coração, tanto com as ofertas, mas com as orações também, que tem nos mantido lá, e nós podemos ter esses frutos, né? Eu sei que nós apenas sozinhos não conseguiríamos fazer tudo isso. É um trabalho, assim, realmente do corpo de Cristo. A gente tem essa consciência muito clara dentro de nós, que é o corpo de Cristo trabalhando junto. E nós somos muito gratos mesmo. Agradeço a vocês aqui, porque vocês são aquelas pessoas que sempre estão em contato com as igrejas também para nos ajudarem, né? Amém. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. De nada. Eu sei que esses pequenos minutos, né, não servem só para conhecer vocês, mas eu sei que para estimular pessoas, né, que têm o desejo de, assim como vocês, desbravarem esses campos brancos e chegar nesses lugares. Que pessoas sejam inspiradas mesmo pela vida de vocês. Amém. E se desfaçam de todo medo, de todo empecilho para cumprir esse chamado na vida. Amém? Amém. Amém. Gabi? Eu acho que o Jeff falou tudo, né? Tem sido lindo ver a atuação do corpo de Cristo, né? Nós estamos lá, mas a gente percebe as orações das pessoas, das igrejas, o apoio que a gente tem recebido. Então tem sido maravilhoso. Realmente eu fico muito feliz e grata por fazer parte do corpo de Cristo. Amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigado. Aí que está nos acompanhando. Arigatou. Nós vamos deixar aqui, né, para vocês verem. Talvez vai estar aqui, talvez vai estar aqui, mas Em você, algum lugar. em algum lugar neste vídeo, você vai ter as mídias sociais. Então, faça parte dessa missão, né? Vá ao Japão, ainda que você não vá com seus pés, mas vá com a sua vida, com as suas orações, com as suas ofertas, porque a gente precisa estar atento aos últimos dias e ser igreja, fazer parte da visão de Deus. E o nosso ministério tem uma visão de que o Verbo da Vida vai por todas as nações. Isso mesmo. E vai nós vamos juntos, Amém. estejamos aqui no Brasil ou com os nossos missionários no campo. Amém. Amém. Contamos com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arigatou.